É uma sexta-feira à tarde, todo mundo, depois de uma semana de trabalho, de aprendizado, agora está aqui disposto para dialogar um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a situação que estamos passando no mundo, não apenas no Brasil, como em todos os países desse mundo. Então, meu nome é Eva Lazarevičiūtė, eu sou assessora do PNUD Brasil, e tenho comigo aqui uma equipe nossa que está pronta para conduzir esse primeiro live temático do nosso curso que vocês estão acompanhando. E então, sem muitas aqui introduções, já apresento o meu colega Haroldo Machado, o nosso assessor sênior do PNUD, que vai fazer a nossa principal exposição hoje, compartilhará algumas reflexões sobre o impacto que a pandemia está tendo na Agenda 2030, progresso em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seguida por um período mais longo de perguntas e respostas, e o Guilherme, que está junto conosco, poderá ajudar a gente um pouco no gerenciamento dessas perguntas que poderão ser enviadas, compartilhadas para a resposta. Haroldo, palavra sua. Obrigado, Eva. Obrigado aos meus colegas do PNUD, Jane, Guilherme e a todos que participaram da organização dessa live. Bom, prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Acredito que muitos de vocês ainda estão devidamente confinados. Espero que todos estejam bem, de saúde física e mental, que é o mais importante nesse momento. Bom, eu acho que todos os que estão aqui é porque já ouviram falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então eu não vou fazer a introdução que eu geralmente faço e apresentar o que são os ODS, o Agenda 2030, acredito que vocês já estão familiarizados, considerando que já estão aqui neste link. Mas a gente está aqui para falar de Covid, eu não gostaria simplesmente de falar só de aspectos negativos, mas eu também queria falar de algumas oportunidades que a gente possa vislumbrar aí em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que é muito óbvio começar a fala dizer que o contexto global para o desenvolvimento mudou fundamentalmente desde janeiro deste ano. Eu acho que todos nós sabemos muito bem disso, e não de forma teórica, mas de forma prática. Agora, o curioso é a gente pensar que no início deste ano, em janeiro, a gente começava o ano lançando a década de ação, né? A década de ação em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente considerou que estava na hora de acelerar, todo mundo já sabia o que eram os objetivos, a gente já tinha se preparado para poder alcançá-los e estava no momento de desacelerar. Quando de repente aparece na nossa frente essa barreira que é a Covid-19 e nos faz, talvez, pisar o pé no freio em algumas coisas, outras talvez não. Né? Agora, apesar de visíveis dificuldades que todos nós estamos enfrentando no momento, diante da pandemia, verifica-se que a solidariedade que uniu a comunidade global para criar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa solidariedade é mais necessária do que nunca. Eu acho que isso fica cada vez mais evidente, né? Já que os objetivos se concentram em muitos das suas prioridades que estão agora em destaque, relacionadas à Covid, eu acho que a gente tem que pensar que tanto para resposta à pandemia, quanto para que a gente consiga que os objetivos sejam realidade, a gente pode ir na mesma direção. Por exemplo, construção de instituições mais fortes, criação de empregos, garantir educação de qualidade, informação, garantir saúde para todos, né? Esse compromisso de não deixar ninguém para trás, ele é mais relevante do que nunca nesse momento. Então, embora muitos dos ODS sejam mais difíceis de se alcançar agora, ou pelo menos assim parece, né, nosso trabalho é mais importante do que nunca no sentido de ajudar os países a se prepararem, a responderem, que eu acho que a gente está nesse momento de resposta, e um momento depois que vai ser super importante, mais longo, de se recuperarem dessa pandemia, né? Tendo sempre os ODS como nosso guia, porque ele continua válido, continua muito eficaz como essa bússola para que a gente combata tanto o Covid quanto busque os ODS. Ou seja, a união dos esforços de todos nós para a eliminação da Covid-19, ela será muito importante, pois esse é um problema global, né, que tem grandes impactos para todos os ODS, e a gente sabe que a agenda em si, de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, ela é uma estrutura universal de ação, né? Ela é uma estrutura universal de ação para quê? Para a gente
puder acabar com a pobreza extrema, a gente combater a desigualdade e a injustiça e proteger o nosso planeta. Ou seja, ali você tem toda uma diretriz que se encaixa perfeitamente nos esforços para a eliminação da Covid também. Todos os estados membros das Nações Unidas, aderiram a essa agenda ambiciosa e transformadora em 2015, né, reconhecendo esses desafios significativos e persistentes. Nós sabíamos que eles não seriam fáceis, né? E o que é assustador é que, apesar de décadas de crescimento e progresso, pela primeira vez a gente está enfrentando uma situação de que a gente deve sofrer uma reversão desse processo de desenvolvimento e muitas vezes se considera até mesmo um retrocesso. Arjen Steiner, que é o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, fez um alerta este ano, né, mês passado, bastante assustador, que o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que eu acho que todos vocês conhecem, deve sofrer primeiro retrocesso em termos globais desde a década de 90. Isso é assustador, né? Ou seja, a gente tem que estar preparado para os impactos potenciais devastadores dos indicadores de desenvolvimento humano dos impactos da Covid. Com um ritmo de mudança sem precedentes, compondo esses desafios, até criando crises existenciais, é imprescindível uma estrutura comum para a gente fazer essa transformação fundamental e sustentável e ação conjunta. Eu acho que, novamente, a crise da Covid reforça a centralidade de uma agenda de desenvolvimento que seja universal e que seja integrada. A Covid-19 é um lembrete absoluto da importância crítica de ações urgentes em direção da Agenda 2030, porque traz à tona fraquezas sistêmicas, né, e necessidades críticas de gerenciar tanto o nosso ambiente natural de maneira sustentável, mas também de fortalecer serviços de saúde, garantir que as pessoas tenham acesso à proteção social, a empregos e a viver em comunidades que sejam resilientes. Nós não podemos esquecer que essas funções, essas ações fundamentais, quer dizer, correspondem a cada ODS, que não são apenas os pilares da nossa resposta econômica à pandemia. Eles não apenas têm que ser vistos como resposta à pandemia, eles são ODS porque a gente quer um mundo melhor, mais justo e inclusivo, né? Então, por tudo isso, os ODS são cada vez mais relevantes. Eu não sei se eu paro aqui, Eva, para responder as perguntas, ou se eu consigo ainda mostrar um slide que eu pedi para o pessoal exibir, onde a gente consegue ver alguns impactos muito diretos da Covid-19 em vários ODSs. Pessoal, Eu vocês acho podem... que certamente você tem ainda tempo para mostrar, seria interessante, Haroldo. Tá bom. Guilherme, se dá ampliar esse slide para que as pessoas possam ver em modo de exibição? Um minuto só. Vocês conseguem ver o slide? Sim, mas estão em modo de exibição, está aparecendo só Aqui. tela cheia. E agora? Tá bem, tá melhor, acho que está Ok. maior, dá para a gente ver. Bom, pessoal, eu acho que esse slide, ele está incluído num relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, do secretário Antônio Guterres, que se chama Share Responsibility, Global Solidarity, ou seja, né, essa responsabilidade que tem que ser compartilhada nesse momento de enfrentamento à Covid, mas também de solidariedade global. Eu acho que ele foi muito feliz no título desse relatório. E aí nós temos essa figura que mostra exatamente os efeitos adversos da pandemia em vários ODS. Então todos nós sabemos que, infelizmente, por causa da Covid, o ODS 1 vai ser um dos mais impactados, né? Perda de renda, levando segmentos vulneráveis da sociedade, famílias a ficarem abaixo da linha da pobreza. Infelizmente é assustador, né? O número de pessoas que devem voltar para a linha da pobreza extrema. A questão do ODS 2, embora no Brasil a gente não enfrente esse problema, felizmente, porque a gente tem uma estrutura muito sólida para isso, mas a produção de alimentos está sendo abalada e a de distribuição dos alimentos, né, em muitos lugares do mundo é uma preocupação muito forte na África, sobretudo, que infelizmente a gente acha que a pandemia ainda não chegou na África, que pode se tornar um foco da pandemia bem breve, e isso é assustador. Em relação ao ODS 3 de saúde, eu acho que é mais do que evidente, não preciso nem perder tempo em evidenciar isso.
ODS 4 de educação, vocês imaginam, as escolas estão fechadas, né? Aprendizado remoto às vezes é interessante, a gente pode explorar boas alternativas, mas aprendizado remoto é menos eficaz, infelizmente inacessível para alguns. E aí a questão da desigualdade, né? A desigualdade de acesso à internet e a computadores, enfim, isso não é uma realidade. Aliás, é uma realidade para muito pouca gente no mundo, se a gente pensar na população planetária. A questão de igualdade de gênero é cada vez mais preocupante, a gente sabe que os ganhos econômicos das mulheres muitas vezes dependem de economia informal, que está em risco, né? Os níveis de violência das mulheres têm aumentado em todo o mundo consideravelmente, isso é extremamente preocupante. As mulheres também representam a maioria dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente. A maior parte dos enfermeiros são mulheres, né? E que estão na linha de frente enfrentando a Covid, muitas vezes até apartadas de suas famílias, mulheres que estão tendo que morar em outros lugares para não colocar em risco seus filhos. Tem pessoas que não veem seus filhos há 3 meses. Então, bom, ODS 6, interrupção de acesso à água limpa em muitos países. Eu sei que no Brasil pode parecer que não seja um problema, mas essa é infelizmente a realidade de muitos países. Em alguns países está tendo problemas de energia, né, de acesso à energia. Eu sei que no Brasil não é um problema, mas é em muitos países. O ODS 8 eu acho que é um dos mais ameaçados, que fica evidentemente a questão de atividades econômicas que estão suspensas, a renda está ameaçada, a menor renda para quase todas as famílias, né, menos tempo de trabalho e o desemprego aí que pode ser galopante. Vejam bem que nesse diagrama que está sendo aí moscado, não tem a ODS 9 como tendo sido muito impactada pela Covid. E aí a gente também tem que pensar nas coisas positivas. A ODS 9, que eu acho que vocês se lembram, que é a parte de infraestrutura, a parte de inovação, tem inclusive a ver do ganhos nesse sentido, né? Porque há uma crescente inovação em termos de economia digital, que as pessoas não estão tendo acesso aos meios tradicionais da economia, mas estão se valendo de economia digital. Isso está acelerando muito, né? A gente nunca pensou que estaria aqui fazendo reuniões por meio de internet de forma tão eficaz há pouco tempo. A estrutura de viabilidade de internet está aumentando, modos, enfim, as pessoas nesse sentido do ODS 9 de inovação está havendo também algum impacto positivo. Então, para não falar que a gente só falou de coisas negativas. Agora, o ODS 10, pessoal, da redução de desigualdade, esse sim é absolutamente um dos que a Covid-19 tem tornado mais e mais evidente a questão da desigualdade. E eu também acho que está tornando cada vez mais e mais evidente a importância da gente falar sobre desigualdade, né? Não só no Brasil quanto no mundo, em relação ao acesso à informação, em relação ao acesso a insumos, até mesmo ao equipamento de proteção em relação à Covid, a questões de internet, de acesso às redes digitais. Isso tudo é muito sério e eu acho que a gente já estava enfrentando problemas muito graves em todo mundo em relação à desigualdade, e infelizmente a Covid vem para aumentar e chamar cada vez mais atenção às questões de desigualdade. Bom, em relação ao ODS 11, que é a questão de cidades sustentáveis, a gente sabe que aquelas populações que vivem em favelas e periferias das grandes cidades são as mais impactadas. A gente sabe como o saneamento está afetando, a falta de saneamento afeta a gravidade, o alastramento da doença. Isso está ficando cada vez mais evidente. Já tem papers científicos muito sérios sobre isso, como a falta de saneamento pode ser um elemento de difusão do vírus. Isso é muito assustador, né? Bom, o ODS 12, vocês viram que não está aí, né? Porque exatamente se tem essa ideia de que a pandemia reduziu o consumo não sustentável, né? Mas também a gente está, não necessariamente a gente está fazendo melhores escolhas. A gente sempre tem aquela expectativa de que o mundo vá retomar melhor, mas a gente viu na Europa, quando se voltou as lojas a abrirem, as lojas de roupas sendo com filas nas portas. Então, eu não sei exatamente se isso mudou os nossos padrões de consumo, né? Enfim, a gente tem que repensar isso. O ODS 13 é um ODS interessante de mudança do clima, porque
embora a gente saiba que em todo mundo houve uma diminuição considerável de emissão de gases de efeito estufa, porque não está havendo o mesmo fluxo de transporte que antes, a mesma atividade industrial que antes, mas ainda assim, né, há emissões preocupantes e, infelizmente, o compromisso ao combate à mudança do clima está sofrendo muito por falta de recursos, que recursos estão sendo desviados para o combate à epidemia. Agora, eu acho que a questão da mudança do clima, agora sim as pessoas começam a entender o que é um fenômeno absolutamente disruptivo na sociedade global. Então, acho que agora com a Covid-19 a gente está tendo uma pequena amostra do que é um fenômeno disruptivo global, e vocês não têm ideia do que pode acontecer em relação à mudança global do clima se for uma realidade nas próximas décadas. Vai ser absolutamente devastador. Então, para isso que eu espero realmente que haja uma reflexão global nesse sentido e que se combate cada vez mais a mudança global do clima. Vejam bem que o ODS 1415 também são ODS que não aparecem aí, e aí está tendo uma reflexão interessante, né? Se o fato de estar todo mundo confinado em casa está tendo muito menos impacto nos oceanos, está tendo muito menos impacto na biodiversidade, a gente viu aí espécies tomando ruas de cidades, mas infelizmente a gente sabe que isso é passageiro, né? E que quando retomar as atividades, eu acho que é um momento de reflexão, a gente pelo menos vê dessa forma. E chegando no final, ODS 16, toda a parte de conflitos, a gente sabe que aqueles em áreas de conflito estão mais suscetíveis ainda a sofrer os efeitos devastadores das perdas pelo Covid. E aí o ODS 17, né? Eu acho que, infelizmente, tem esse momento que cada vez é mais importante o mundo se unir e as pessoas trocarem impressões e as pessoas exercerem a solidariedade global que o secretário-geral das Nações Unidas tem pedido. As pessoas, infelizmente, estão falando em fechar fronteiras, mais ódio, amplia-se a reação negativa à globalização e, enfim, a gente vê isso com muita preocupação, né? E a cooperação internacional, que é mais importante do que nunca, em algumas áreas está havendo um retrocesso. Bom, vou parar por aí, eu acho que já falei muito, agradeço a atenção inicial de vocês e estou aqui disponível para as conversas, e é claro que eu vou contar com a ajuda aí da minha colega Eva Lazarevich para responder, já colocando ela no spot. Haroldo, muito obrigada, realmente, e vocês enxergam, né, que tem muitas temáticas que estão sendo afetadas de uma forma positiva, de uma forma negativa, e em muitas dessas temáticas a gente ainda está com muitas indefinições, muitos aspectos desconhecidos, porque no primeiro momento da pandemia, às vezes o impacto é a volta das espécies e outros efeitos, por exemplo, ambientais, redução de emissões e tudo mais. Contudo, quando a gente vai avançando e quando a gente começa a implementar medidas de recuperação, qual efeito será dessas medidas que a gente está escolhendo para voltar a crescer, para voltar a desenvolver, para restabelecer a atividade econômica, social? Que efeito elas terão? Esses são todos os assuntos que temos um momento para pensar agora. E o PNUD tem um chamado, Nações Unidas em geral, né, tem um chamado, vamos reconstruir de uma outra forma. Vamos reconstruir não de qualquer jeito, só mais rápido, mas de uma forma que possa aproveitar das lições que estamos aprendendo agora, que possa preparar o mundo de funcionar diferentemente, de uma forma melhor, de uma forma mais saudável, de uma forma mais igual. Então, essas são as perguntas que todos nós estamos aqui refletindo. E agora eu vou pedir o nosso colega Guilherme para ver que perguntas que vocês estão tendo durante essa conversa, depois dessa conversa, mas também que perguntas que vocês tiveram durante a semana de estudo, segunda semana de estudo no âmbito do nosso curso. Guilherme. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todas e a todos. A gente espera que todos os alunos e alunas estejam aproveitando o nosso curso. Primeiro, afirmar aqui que a gente já tem participantes de 15 estados aqui do Brasil, tanto das capitais como de cidades do interior, cidades maiores, cidades de menor população e também das diferentes regiões, desde o norte até o sul. Então, isso mostra um pouquinho da capilaridade aí dos nossos alunos e alunos. Bom, primeiro aqui é uma pergunta do Lucas Gereissati. Ele questiona o seguinte: como trabalhar a urgência de combater as mudanças do clima ante a alegação de boas partes dos países de haver uma necessidade
também urgente de recuperação econômica. Então, do que entendi é como mesclar trabalhar o combate à mudança do clima, sendo que também é uma necessidade urgente de recuperação econômica. A gente vai fazendo pergunta por pergunta ou vamos juntar? É isso mesmo, né? Pergunta por pergunta. Pergunta por pergunta, pode ser. O que tiver os temas semelhantes, eu vou juntando aqui. Tá ótimo, Guilherme, obrigado. Bom, Ieva, você quer começar? Não, vai para frente, Haroldo. Mudança Tá climática com você. Não, mas eu entendi aí que aí é uma questão de prioridades, né? Então, eu acho que a mensagem mais importante para a gente nesse momento é a crise da Covid-19. Para mim e para as Nações Unidas, essa crise reforçou a centralidade de uma agenda de desenvolvimento universal e integrada. A única possibilidade da gente sair melhor disso é a gente realmente verificar a integração, a necessidade da real integração entre o econômico, o social e o ambiental. Eu sei que houve essa discussão de forma bastante polarizada, eu tenho que priorizar o social, tenho que priorizar a economia, depois se eu não pensar na economia vou ter reveses sociais. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente como é importante reforçar todos os pilares, e reforçar todos os pilares não no momento de crise, né, mas reforçar todos os pilares para que a gente realmente possa ter essa resiliência que a gente tanto espera. É importantíssimo a gente fortalecer serviços de saúde, a gente pensar em proteção social, em proteção do emprego, quando se está bem, quando está no momento de pujança econômica, né? Exatamente para quando haver uma crise, a gente esteja mais resiliente a ela. Então, essa relação muito direta entre reforçar a inclusão social, proteger o meio ambiente e o crescimento econômico está muito interligado, e um serve de lubrificante para o outro, para rodar essa engrenagem bem. É assim que a gente tem que pensar. Então, essa é uma grande oportunidade para que a gente repense a importância da centralidade dessa agenda de desenvolvimento integrada, realmente, para que a gente não possa, enfim, ter algum revés mais significativo no futuro com outros eventuais problemas disruptivos que a humanidade vem enfrentar. Certo. Só a gente só vai fazer um esclarecimento. O Hélio perguntou se o slide a gente pode colocar na plataforma do curso. Sim, podemos inserir o slide, sim, Hélio, que ele ficou não ficou muito visível. Indo para outra pergunta aqui, a Maria Tereza Duarte, do IFPE, imagino que seja o Instituto Federal de Pernambuco, ela gostaria de saber como que fica a articulação a nível nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também como é que fica essa articulação no âmbito dos governos locais e também com a participação da sociedade civil organizada? Uhum. Bom, enfim, eu acho que a gente agora, todo mundo tem dito assim, mas só se fala em Covid, só se fala em Covid, só se fala em Covid. Realmente, a gente está falando de várias questões em relação à Covid. Todas aquelas questões que eu mencionei quando a gente viu aquele diagrama, são questões relacionadas à Covid, mas também à ODS. Se a gente está falando de saúde, a gente está falando de ODS 3, se a gente está falando as escolas estão paralisadas, ODS 4, a gente está falando do risco das pessoas caírem na pobreza, ODS 1, mulheres sofrendo violência doméstica, ODS 5, ou seja, está aí presente, né? A gente está pensando em formas de mitigar essas questões. Então, a gente está pensando em ODS o tempo todo. Então, essa questão da reflexão dos poderes públicos em relação a essa questão fica evidenciado com a Covid. Talvez as pessoas não estejam colocando esse rótulo, né, esse carimbo, ou o logozinho, como a gente gostaria, que é ODS X ou Y, Z, ou aqueles logozinhos coloridos. Infelizmente não, embora a gente pensasse assim, estruturar melhor as nossas ideias e buscar essa visão integrada, né? Mas, assim, a gente está falando de Covid, a gente está falando de Covid em âmbito federal, embora muitas vezes não evidentemente, em âmbito estadual, sim, os governadores e outros entes públicos dos estados estão falando em saúde, de educação, isso falar em ODS, né? Muitas vezes não diretamente, embora sim, em muitos estados a gente saiba que os governadores e suas equipes estão se preparando para fazer relatórios em relação à Covid à luz dos ODS, né? As empresas estão pensando assim, ou seja, a discussão avança, ainda que a palavra Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não esteja aí na manchete principal. A manchete principal, infelizmente, é a do vírus.
Perfeito. Reunindo aqui algum... Guilherme, Desculpe, por favor. Guilherme, me desculpe, é só para complementar. Claro. Até porque o que fica muito óbvio, muito claro, de uma forma assim, muito forte durante a pandemia, é o fato de todos os ODSs, todas as áreas da nossa vida estarem interdependentes. E nós estarmos interdependentes com os nossos vizinhos, nossos colegas, vários atores que nos cercam aqui. Porque se um fica doente, o outro também não consegue funcionar. Ou da mesma forma, se chega vírus, a gente fica afetado na nossa vida social, na nossa vida cultural, na nossa vida econômica e por aí vai. Então, acho que nesse ponto de vista, também é importante, no caso de diálogo sobre a pandemia, sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o processo de territorialização da Agenda 2030, sempre se lembrar dessa interdependência. Se nós afetarmos um componente da nossa vida, nós acabamos influenciando todo o resto. Então, assim, algo que o curso que vocês estão fazendo agora enfatiza repetidamente e é algo que é muito importante se lembrar, quanto fazendo planejamento local, estadual ou regional, também encaminhando seus projetos, procurando soluções para as nossas realidades. Então, acho que esse aspecto é algo que a gente está vivendo agora, não apenas de forma teórica, como de forma muito direta prática. Obrigado, Eva. Só fazendo um apanhado aqui, muita gente citou que alguns dos problemas, algumas questões que foram acentuadas com a Covid, que foram apontadas tanto pela Haroldo quanto pela Eva, muita gente está dizendo que são questões que já existiam no Brasil, como pobreza, desigualdade, a falta de saneamento, e que a pandemia só acentuou essas questões, perdão. Seguindo aqui, tem uma pergunta da Valéria Rams, perdão se eu errei a pronúncia do sobrenome. Ela pergunta o seguinte: vocês poderiam fazer uma síntese em relação aos 5 P's da Agenda 2030? Sim, eu acho que os próprios 5 P's é a melhor síntese, né? Então vamos lá. P de pessoas lembra da dimensão social, né? P de prosperidade lembra a dimensão econômica. P de planeta lembra a dimensão da necessidade de proteção ambiental. Nada disso, né, é possível sem o P de paz, né? E sem esses 3 pilares conjuntamente não é possível a gente alcançar a paz, e sem a paz todas essas 3 dimensões são seriamente comprometidas, né? E o outro P, que é o P de parcerias, é que isso aqui só se realiza, só tem sentido se a gente estiver fazendo isso para as pessoas e a gente faz isso coletivamente. Então lembra da mãozinha, eu acho que é a melhor forma da gente fazer esse resumo. Mas os 5 P's é o melhor resumo para a gente pensar como a gente deveria agir em todos os problemas e todas as questões. E Eva, passo para você se quiser complementar. Não, só vou memorizar aqui esse exemplo da mãozinha. Com álcool gel, tá, pessoal? Bem lembrado, bem lembrado. Temos uma pergunta aqui para o Haroldo, a pergunta é da Júlia Abraão. Haroldo, você comentou da pandemia no continente africano como sendo algo que assusta, mas os dados mostram que a resposta de muitos países africanos tem sido considerada positiva. Como que o PNUD enxerga isso e como que o PNUD pode trabalhar para incentivar essa resposta em diferentes frentes? Sim, é uma excelente pergunta. Então, Júlia, né? Júlia, o PNUD, ele tem estruturado uma resposta à questão da Covid, né? Aliás, antes disso, falar que no Sistema Nações Unidas se teve uma espécie de uma divisão de tarefas, tá? Entre as agências em relação a questões de enfrentamento. Então, a gente sabe que a gente tem 3 fases do Covid, eu falei rapidamente quando eu fiz minha primeira fala, mas vou explicar um pouco melhor. De se preparar, quando a gente sabia que era uma pandemia global e que ela ia chegar em todos os países, e aí se preparou, construiu hospitais de campanha em alguns casos, né, se comprou material de proteção, enfim, se fez a preparação, né. Um outro momento é o momento do enfrentamento, que infelizmente no Brasil a gente continua nesse momento do enfrentamento da Covid, e depois da recuperação, né? A recuperação que a gente vai pensar nas consequências socioeconômicas depois. No âmbito das Nações Unidas, é claro, em relação à preparação e ao enfrentamento, quem esteve liderando isso foi a Organização Mundial da Saúde, como não poderia deixar de ser, dado o seu mandato. No entanto, essa parte da recuperação, espera-se que é o PNUD quem faça essa liderança, que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento faça essa liderança.
E aí o PNUD estruturou um plano de ação muito bem estruturado, né, pensando exatamente isso, e sempre o PNUD age assim, né, de forma que, apesar da gente ter um plano global, ele sempre tem que ser adaptável à realidade de cada país. A gente nunca aplica uma fórmula única para todos os países do mundo, porque cada um tem suas circunstâncias especiais e tem suas necessidades especiais. Então, não é o caso da gente aplicar as fórmulas. Agora, o que é difícil é a gente entender em que país você está na fase de preparação, em fase de enfrentamento e fase da recuperação. Embora muitos casos já se tenha falado que muitos países africanos estão enfrentando a pandemia, na nossa avaliação, os efeitos coletivos da pandemia ainda não chegaram. Foram casos isolados, que conseguiram ser isolados, mas infelizmente há um cenário de que em países, sobretudo, de maior população, como Nigéria, Egito, etc., essa pandemia ainda não chegou no seu momento de maior enfrentamento, no seu momento de crescimento da curva. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Hoje, é muito claro que o foco da pandemia é a América Latina. E eu realmente acho que foi mitigado o problema chegar na África, porque voos foram cancelados, a gente não tem acesso. Agora, essa situação, infelizmente, de quarentena não vai poder se manter. Infelizmente, a gente também sabe que em outras pandemias globais, a gente sabe que a pandemia da gripe espanhola teve 3 grandes ondas, né, sendo a segunda e a terceira as mais devastadoras, e a gente só tem que estar preparado, a gente não pode relaxar. Não é um momento de relaxar e a gente tem que estar agindo de forma conjunta para tentar enfrentar e recuperar posteriormente a todas essas questões. Passo para a Ieva, se ela quiser completar. Não, vamos para a próxima pergunta. Tá certo. Pergunta de Antônio Monteiro. Uma pergunta um pouquinho mais ampla, mas bem instigadora. Até que ponto este período de reclusão por conta da pandemia poderá ser realmente impactante para mudar as pessoas, para que tomem consciência do que tem que fazer para aplicarmos os ODS na vida prática? Então, é uma pergunta interessante. Ieva, agora começa, por favor. Então, eu acho que assim, muitas vezes, quando a gente passa por um momento de crise, né, porque estamos passando pela crise, alguns países passaram pela crise de conflito social militar, outros passaram pelas crises diferenciadas, como, por exemplo, crises ambientais, tsunamis e por aí vai, né? Passamos por crises financeiras, econômicas também, várias vezes, inclusive, né? E agora estamos passando por essa crise sanitária que se conecta a todas as áreas das nossas vidas. Então, de fato, muito vai depender de que lições nós vamos tirar desse momento e o quanto nós vamos querer investir na reconstrução num outro formato. Porque toda hora nós vamos acabar tendo que escolher ou algo que já é conhecido e mais rápido, ou algo que a gente ainda está construindo, talvez seja um pouquinho mais demorado, mas a gente internalizou as lições e estamos tentando fazer diferente. Por exemplo, o Haroldo mencionou impactos ambientais. O nosso padrão, né, a abordagem padrão na reconstrução tem sido investimento em infraestrutura rápida, mais asfalto, mais logística, mais. A pergunta é se é prudente continuar levando em conta os impactos, por exemplo, da própria pandemia. Será que nós vamos precisar de tantas estradas mais? Se vamos trabalhar de casa? Será que vamos precisar de tantos carros? Se devido a esse teste e ampliação de acessibilidade à internet que está acontecendo, querendo ou não agora, a gente vai partir de uso dos espaços comuns para trabalho e vamos ficar dentro das nossas casas mesmo, trabalhando do home office, né? Que são tendências que estão se instalando. Enquanto nós, antes da pandemia, inclusive, observamos que o hábito era muito mais de reunião presencial, de pegar avião, viajar para determinado local para resolver determinadas questões. Agora, nós estamos muito acostumados a resolver muita coisa no internet, muita coisa no telefone, WhatsApp, comprar, vender, pagar, combinar, resolver, negociar. Então, assim, como que isso vai mudar as nossas dinâmicas? E será que vamos continuar investindo como solução de retomada
nas mesmas linhas, ou vamos optar por investir por aquilo que é diferente, que é novo, e prepara a gente para uma situação diferenciada, para aproveitar mesmo das oportunidades que aparecem, em vez de fazer mais do mesmo, eu acho que isso que fará a diferença. Haroldo. Não, é excelente, Eva, essa sua reflexão é muito apropriada e eu acho que não tem nada que acrescentar. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para você, né? Porque você é uma profissional de alto rendimento e uma mãe, eu sei que é uma mãe super zelosa e tem essas questões, né, com essa próxima geração que está aí dentro de casa e como essa próxima geração vai enxergar isso tudo, né? Esse mundo que vai, de alguma forma, mudar. Então, de repente, você puder completar como é que está sendo essa experiência como mãe, em casa, com filhos que estão continuando a escola de alguma forma ou outra, claro, privilegiado de alguma forma que tem um bom acesso à internet, mas eu acho que você poderia, para ficar mais rico, completar com essa perspectiva de mãe. Então, Haroldo, você já foi direto falando assim, bom internet. O Brasil acho que é realmente privilegiado por ter alguma infraestrutura a mais comparado com outros países e também Distrito Federal, onde eu resido, também comparado com o interior do país tem situação melhor. Mas no início da pandemia, no início desse período do home office, por exemplo, todos os dias na área onde eu trabalho agora, né, onde eu moro e trabalho agora, às 17h30 caía energia. Todos os dias. Né? E, por exemplo, também, quando eu e meus 2 filhos nós conectamos no mesmo período ao nosso internet, também algum de nós vem reclamando que o meu Hangout não está mais funcionando, eu não consigo escutar resposta, não consigo enviar e-mail ou baixar o vídeo. Então, assim, é relativo. Eu acho que os nossos sistemas, todos os sistemas, não estavam nem um pouco preparados para uma nova realidade, né? Então, acho que isso vai se adequando. E nós também, como pais, mães, também nós vamos adequando. Quando eu observo os debates dos outros pais nos grupos WhatsApp escolares, eu vejo também a mudança um pouco nesse sentido. No início da pandemia era muita, ou pandemia não, talvez as aulas à distância, né? Tinha muita preocupação, mas muita preocupação com conteúdo, com ir para a escola, com participar nas aulas. Como vai ser agora? Estão perdendo, vai ter férias, vou poder viajar, não vou poder viajar, como que vai ser? Então tinha muita indefinição. Agora, pelo que eu vejo também, tem 2 situações. Tem crianças que realmente se adequaram muito bem ao uso de internet, ao uso dos vídeos, apesar de cada escola ter a sua abordagem. Algumas só enviam vídeo e assistem, outros já optam por apenas leitura, terceiras optam por apenas aulas ao vivo mesmo, com algumas tarefas. Então, assim, cada uma é diferente. Das crianças, algumas se adequaram muito bem, já outras nem tanto. Os pais também, alguns processaram essa situação e estão enxergando esse período como um momento de aprendizado diferenciado, não mais aprender o conteúdo, mas aprender a olhar para fora, aprender um pouco mais de empatia, aprender a analisar o que está ocorrendo ao nosso redor e tirar lições disso. E tem outros que estão preocupados, continuam preocupados com o rendimento acadêmico, com a questão de tempo passar e as crianças não estarem absorvendo o conteúdo mais didático mesmo escolar, né? E eu acho que isso é reflexão de um momento de aprendizado coletivo nosso todo. Como qualquer situação na sociedade, nós cada um temos nossa perspectiva, nós temos as nossas condições de vida e de trabalho, e nós temos as nossas prioridades, e acho que isso também transparece nesse processo de ser mãe, ser pai, se preocupar não apenas com rendimento de trabalho, mas também com rendimento das pessoas que estão dentro do nosso ambiente, dos nossos filhos, e como que eles vão viver com isso, o que eles vão fazer com o que estão aprendendo, observando no momento. Então, acho que se qualquer sociedade tem essas diferenças, e isso é saudável, porque eu acredito que é numa sociedade democrática, onde nós temos oportunidade de compartilhar e se chegar a uma solução, um entendimento, um encaminhamento mais ou menos comum, pactuado pelo menos, né? É o jeito de se viver. É isso que nós escolhemos aqui no Brasil também, ter uma sociedade, ter uma democracia e construir o Brasil
em conjunto. Então, acho que é isso que eu tiro dessa observação. Certamente não é fácil, né? Enquanto antes a gente conseguia separar a vida de adulto, a vida de profissional, e contar com um conjunto de professores se preocupando na maior parte do dia, né? Sendo muito sincera, com o aprendizado dos nossos filhos, agora a gente acaba integrando de uma forma muito mais forte o aprendizado deles no nosso dia diário, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo expostos, por exemplo, ao nosso webinar agora. Que bom. É uma outra dinâmica que a gente acaba enxergando. Fica muito engraçado, só para finalizar aqui a minha reflexão, quando depois de escutar algum webinar de trabalho, eles voltam e fazem perguntas sobre conteúdo, que em outras condições, uma criança de 10 e adolescente de 13 anos talvez nem fariam, nem refletiriam. Tá, então, já que eles estão escutando, abraço para o Gabriel e para a Carol, tá? Abraço para vocês. Mas eu acho, Eva, que o que você falou é interessantíssimo em relação a essa capacidade adaptativa, né? As crianças têm uma capacidade adaptativa maior, mas ainda assim estão sendo impactadas, e essa questão da adaptação é muito própria de cada pessoa, a gente não tem uma fórmula única, e todos nós estamos nos adaptando, sim, mas estamos adaptando de forma diferente, alguns com mais resistência, outros menos, mas essa que é a questão. Vamos em frente? Sim. Claro. Bom, temos uma pergunta aqui da Priscila Moreira Borges, ela é da Prefeitura de Niterói. A Priscila pergunta o seguinte: existe algum projeto para produzir algum relatório de impacto da Covid-19 no desenvolvimento dos ODS? Seria interessante pensar nisso a nível municipal. Olha, eu acho assim, de uma forma muito direta, praticamente no âmbito de todos os nossos projetos, a gente, de alguma forma, já estamos fazendo essa reflexão. A questão é um pouco de dados também, porque, de fato, os impactos da pandemia nos ODS concretos, com base em dados, eles ficarão conhecidos daqui para frente. No momento que a gente está trabalhando, são modelagens, são previsões, né, que a gente consegue enxergar. Mas, como ninguém tem bola de cristal, a gente ainda não tem essa base, mas certamente haverá, certamente será super importante, no caso, por exemplo, nos próximos mandatos municipais, começando no início do ano, na construção dos planos plurianuais, levar em conta de uma forma muito forte o que está ocorrendo esse ano, né, para poder construir as estratégias de médio prazo, políticas públicas locais, estaduais e nacionais, para poder refletir os impactos e aprendizados dessa pandemia, isso sim. Eu acho que isso que a Eva ressalta é fundamental, a questão dos dados. Eu acho que a pandemia da Covid, ela evidencia muito essa questão da importância de dados confiáveis, transparentes. Todos nós sabemos como isso é importante, né? Não apenas em questões de saúde, mas eu acho que está ficando evidente para outras questões. Então, questões de subnotificação, de falta de dados, de falta de testes, eu acho que isso é algo que a gente está enfrentando em todos os lugares, não só aqui no Brasil, mas eu espero que isso também sirva para a reflexão da importância de se reforçar produção de dados transparentes em rede, esse consórcio que foi montado no Brasil para juntar dados, né? Eu acho que isso tudo é interessante a gente ver, isso é século XXI. Em termos de iniciativas bem concretas, eu sei que a Sudênia está nos acompanhando aqui nessa live, estamos dialogando a possibilidade e encaminhamento de uma pesquisa, inclusive incluindo dados primários, levantamento de dados primários e reflexão sobre o impacto do Covid no desenvolvimento da região nordestina, né? No caso do Piauí, por exemplo, também temos uma parceria com o governo do estado, também para conduzir uma análise e a construção de estratégias de recuperação pós-Covid junto com o governo do estado, usando o levantamento de informações né, do que está ocorrendo agora. Então, assim, 2 exemplos muito concretos onde está ocorrendo-se essa reflexão em parceria conosco. Isso não digo que em outros lugares não acontecem as mesmas reflexões, só estou dando esses 2 pequenos exemplos aqui, concretos que estão ocorrendo no momento dentro do que a gente está desenvolvendo nos nossos projetos.
Tá ótimo. Pessoal, só para registrar, a gente já está com 427, 428 pessoas aqui acompanhando a live, e também o bate-papo está bem interessante aqui, as pessoas trocando ideias, trocando informações, trocando conhecimentos. E seguindo em frente aqui, o John de Santa Catarina pergunta: como fazer a inserção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas instituições de ensino superior? A pergunta dele foi bem curta e direta, Eva. Haroldo, quer ou eu? Por favor, começa, porque você está há mais tempo nessa história do que eu. Então, assim, a gente vê vários jeitos, vários jeitos. Primeiro, que fica muito, muito mais óbvio até durante uma crise que nem agora, da pandemia, né, a questão de inovação. A gente enxerga que a academia, assim, é uma fonte. Quantas entidades acadêmicas investiram na pesquisa para elaborar, criar uma técnica, um respirador, por exemplo, no início, um respirador que funcione, que seja barato e rápido para produzir para poder atender o Covid. Muitos investiram nisso, é uma reação enorme. E no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem muitas temáticas que precisam desse tipo de inovação, que precisam desse tipo de pesquisa para poder procurar soluções que sejam diferenciadas, que possam atender as 3 vertentes, os 5 P's da mãozinha, né, que a Haroldo mostrou, de uma forma equilibrada, porque realmente assim, não temos todas as respostas. Implementação da Agenda 2030 é um esforço. Se tivéssemos já tudo resolvido, talvez nem precisávamos de uma agenda global para puxar o progresso. Então, inovação, pesquisa nessa direção, pesquisa aplicada, não apenas teórica, mas também tradução da teoria para a prática, é um primeiro componente muito, muito grande. Ensino, formação de um profissional diferente, de um profissional novo. Falamos das crianças, dos adolescentes que estão aprendendo. Quem está agora com 15 anos, daqui 10 anos estará com 25, no início da carreira profissional. Então, como que as universidades poderiam preparar profissionais que possam estar cientes dessa agenda, que possam trabalhar de uma forma diferenciada com a implementação dos ODS, para realmente ter esse impacto na sua vida profissional diferenciado. E o que a gente também enxerga, principalmente no país como o Brasil, que é muito grande, que tem realidades muito diferenciadas, é levantamento de dados, é trabalho por meio de projetos de extensão, né, com os atores locais, para poder tanto capacitar atores locais, quanto verificar, validar a informação, levantar dados primários lá na ponta. Lá onde, às vezes, a gente não consegue chegar de uma forma fácil desde Brasília. Estou pensando aqui comunidades no interior do Amazonas, por exemplo. O entendimento de, não sei, prefeitura no interior ali pernambucano. Todas essas realidades que são diferentes, realidades que estão distantes da capital, distantes do nosso dia a dia, são realidades que entidades acadêmicas, por meio de projetos de extensão, podem se chegar podem trazer o entendimento das necessidades, das prioridades, das soluções elaboradas lá para a nossa ciência, e da mesma forma também transferir os conhecimentos globais, nacionais, para aqueles locais, para que eles possam também acessar as oportunidades de informação, oportunidades de conhecimento de uma forma mais incluída. Haroldo. Não, acho que é isso. A gente pensa na comunidade acadêmica nas 3 frentes, né, que você ressaltou: pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que essas 2 partes de pesquisa e extensão está ficando mais evidente a importância que as universidades se engajem nisso, não só no ensino. Ok, seguindo aqui, a gente tem uma pergunta do Milton Fleury. Os ODS e a Agenda 2030 precisam estar no dia a dia da população. Existe alguma pesquisa que destaca o conhecimento da população sobre os ODS e a Agenda 2030? Uhum. A gente fez uma pesquisa com a ajuda do Instituto Census, não é, Guilherme? Corrija se eu estiver errado. Em 2017. Foi com o IBOP. Foi com o IBOP, perdão, Instituto IBOP.
Instituto Ibope, nós realizamos essa pesquisa, foi 2017, salvo engano. Exato. E desde então a gente não conseguiu. Mas ali, naquele momento, a gente identificou que apenas 1% da população tinha total conhecimento do que os usuários da ODS se sentia confortável. A grande, eu acho que era 47% nunca tinha ouvido falar, salvo engano. O que a gente achou até que era pouco na época, só 47% nunca ouviram falar. Eu lembro que a gente achou até bastante pouco. Espero que tenha crescido, né, o entendimento ao longo desses anos, mas o ODS é aquela questão, quanto mais você sabe, menos você sabe, porque você vai fazendo as interconexões, né? Então, eu espero que as pessoas cada vez conheçam mais e se apropriem. Certo, a gente já... Perdão. Aqui só acrescentando rapidinho, né? Algo que o Haroldo falou bem no início da nossa conversa hoje, né? Que de fato, assim, talvez as pessoas estão discutindo ODS, Agenda 2030, sem necessariamente vincular as logomarcas coloridas. Eu acho que também é importante se atentar que, às vezes, quando você perguntar, você conhece a Agenda 2030? A pessoa vai falar não. Mas se você perguntar, você se preocupa com o equilíbrio socioeconômico e ambiental? A pessoa vai falar sim, e vai dar alguns exemplos concretos. Então, eu acho que, principalmente para aqueles nossos participantes aqui que trabalham lá na ponta, com comunidades, com disseminação da Agenda 2030, eu sugiro não ficar preocupado com o reconhecimento estritamente da formulação da meta global, o reconhecimento de indicador global. O que é importante é que as pessoas começam a pensar de uma forma que se preocupa com o equilíbrio entre as vertentes da Agenda 2030, que as pessoas começam a reconhecer e trabalhar com os conceitos e os princípios. E aí o reconhecimento das logomarcas vai vir em seguida. Perfeito. A gente já está encaminhando aqui para o final, então vou tentar juntar aqui. São muitas perguntas, infelizmente a gente não tem tempo para responder todas, né? Gostaríamos, mas não temos tempo. Mas o que dá para perceber é que tem muita gente está interessada em saber como adotar a Agenda 2030, como incentivar políticas públicas no âmbito municipal. E também, foram 3 perguntas, se não me engano, como trabalhar a Agenda 2030 em governos locais que ainda não têm o conhecimento ou o grau de conhecimento sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Haroldo? Aí, Eva, por favor. Então, acho que um bom momento para se trabalhar isso é o momento de elaboração do plano plurianual e também período eleitoral, quando vocês, como atores locais, vocês conseguem ter um debate com os candidatos, de repente formulando perguntas, formulando reflexões e colocações no âmbito das consultas públicas, nos debates que ocorrem nesses períodos, tanto no período eleitoral quanto no período de construção do plano plurianual, no início do mandato, para pautar os ODS, fazer perguntas concretas vinculando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, usando os 5 Ps, que o Haroldo, a mãozinha dos 5 Ps que o Haroldo tão didaticamente aqui resumiu para a gente, como referência, usando isso para inspirar as colocações, as demandas, as perguntas. É um jeito muito prático, muito concreto para provocar o debate. Eu acho que uma vez provocando, as pessoas se interessam, mesmo se no início eles não necessariamente internalizam tudo, eles começam a perguntar, espera aí, mas o que é aquilo? Como que eu posso usar? O que isso significa? Eu acho que é um jeito bem prático, bem concreto para se trabalhar. Haroldo, qual é a que você usa? Então, eu acho que vocês todos, né, em todas as localidades do Brasil, fico mais do que feliz de escutar que aqui a gente tem gente de 15 estados, pelo menos, capitais, interior. Vocês, em cada municipalidade do Brasil, vocês podem ser agentes, replicadores dessa grande ação global, né, que se consubstancia na Agenda 2030. Eu acho que o motivo principal desse curso é exatamente esse, que vocês sejam multiplicadores e façam a diferença na ponta onde vocês moram e trabalham. É isso que a gente quer, no final,
com que vocês terminem esse curso. Não que decorem cada ODS pelo seu número, por seu logo. A gente não quer isso. A gente quer que vocês sejam agentes de mobilização e de ação na ponta. Eu sei que as eleições municipais no Brasil ainda têm data incerta, mas ano que vem nós teremos um novo conjunto de prefeitos, prefeitas e também de outros gestores municipais que vão estar se apropriando de certos temas. Eu acho, como eu disse, todos os temas que se fala de Covid, como educação, questão de saúde, segurança, todas essas questões são muito próprias à vida das cidades, e aí é cada vez mais importante a gente falar de proteção social, proteção do emprego, dessa rede de solidariedade, sobretudo após a pandemia e com os impactos socioeconômicos que todos nós vamos sofrer. É isso que a Eva falou, que eu já falei, não precisam falar, olha, prefeito, esse aqui tá ODS, esse aqui é outro, ele vai achar até estranho, mas é um pouco lembrar que todos esses temas fazem parte de um debate global, que vocês não estão sozinhos, né? Que todo mundo fala sobre esses grandes temas, e o que é mais importante é que eles sejam vistos de forma integrada e indivisível. Se vocês se lembrassem disso, ao final do curso, que é tudo uma relação de integração de todas as temáticas, todas as ODSs, e a gente tentar buscar soluções de forma integrada para conseguir resolver a maior parte deles, ou pelo menos mitigar os problemas, aí a gente já vai ter grandes avanços, né? Então, essa mensagem final que eu deixo para vocês, que vocês podem fazer diferença nas suas cidades, e agora, a partir do ano que vem, né, com ânimos renovados aí, eventualmente novos mandatos, quando for o caso. Passo para você, Guilherme. Eu tenho mais uma palavra final. Assim, período eleitoral também é uma oportunidade para vocês se candidatarem, não apenas influenciarem outros, mas temos também candidatos aqui nos assistindo, para... pessoas que já falaram que serão candidatos. Pronto, aí é um jeito mais direto de influenciar. Vocês andando, conquistando o eleitor com propostas objetivas, embasadas em dados, boas práticas, é o caminho mais direto para mudar a realidade municipal. Sim, e lembrar também, né, Eva, que políticas públicas não é feita apenas por prefeitos e vereadores, é feito por todos nós temos que nos engajar em todo o ciclo de políticas públicas, então é fundamental no exercício da cidadania, ODS e cidadania tem super a ver, é uma mistura mais do que fundamental. Certo. Pessoal, a Jane vai dar uma palavrinha final aqui com vocês sobre o andamento do curso, as próximas lives, só fazer um lembrete, para acompanhar mais informações sobre o trabalho do PNUD, sobre o ODS, sobre a Agenda 2030, entre no nosso site, nos acompanhe nas redes sociais, a gente está dia a dia trazendo informações novas para vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, obrigada, gente, pela presença de vocês. A gente teve aí quase 500 pessoas participando, para a gente é bem legal, bem importante para o nosso projeto. Como vocês viram, quem está fazendo o curso online e as pessoas dos cursos presenciais também foram convidadas, essa ação é parte de um projeto que se chama Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um projeto que a gente está executando em parceria com a Petrobras, junto a 116 municípios que têm operações da Petrobras ou estão na área de influência de operações da Petrobras. Então, essa é uma ação desse projeto, tanto o curso online quanto os cursos presenciais que a gente está dando para municípios específicos desse projeto. Eu queria só anunciar para vocês a nossa próxima live da semana que vem, que vai ser, a gente vai fazer uma live a cada sexta-feira, então a gente está marcando para as próximas 8 sextas-feiras, sempre às 15 horas, para dar uma live para vocês, tá? A próxima vai ser sobre o ODS 3, e essa questão da saúde e do enfrentamento municipal ao coronavírus nesse aspecto da saúde, do ODS 3, e a gente convidou o Denilson Magalhães, que ele é coordenador da área de saúde da Confederação Nacional de Municípios. Então, ele vai vir falar com vocês sobre essa questão da saúde, sobre a gestão municipal nesse contexto de pandemia da Covid-19, ok? Então, a gente aguarda vocês também na próxima sexta-feira, às 3 horas. A gente vai mandar e-mail avisando todo mundo, mas é nesse mesmo link aqui da Haleduc também. E eu vi algumas pessoas perguntando sobre atividades com alunos do curso online. Esse curso online é a segunda turma que a gente está tendo. A primeira turma a gente teve 2.400 alunos, essa turma a gente está com 4.580 alunos.
Então, nós não podemos, depois do curso, fazer atividades específicas com vocês, mas a gente espera que o curso inteiro, peguem a leitura, baixem essas leituras, tenham material com vocês e se tornem multiplicadores ODS aí no município de vocês. E quem está dentro desses 116 municípios do projeto vão ter algumas atividades ainda. Inclusive, a gente está fazendo um levantamento de indicadores dessas cidades, alinhado aos ODS, para eles poderem monitorar como que eles estão em relação a cada temática. Então, a gente vai ter esse trabalho ainda com 116 municípios, além dos cursos presenciais e dos seminários. Na outra live eu já falei que se vocês entrarem na página inicial do curso, lá embaixo vai ter o link projeto. No link projeto vocês conseguem ver as 116 cidades que fazem parte, tá bom? A gente agradece muito a presença de vocês. Vou passar a palavra para o Haroldo se despedir também. Obrigada. Obrigado, Jane. Obrigado a todos vocês que estiveram aí nas suas casas ou algum outro lugar escutando essa live. Sei que está todo mundo com overdose, né, desses momentos interativos via telas e câmeras. Eu acho que a gente está naquele momento que a gente está precisando de abraços, mas, enfim, a gente tem que entender esse momento, sabe que o momento do abraço está próximo, e que esse momento do abraço próximo seja essa projeção da nossa intenção de aumento da solidariedade global. A gente vai precisar ser muito solidário, pessoal, nesse momento pós-pandemia, porque a gente sequer começou a sentir os efeitos socioeconômicos. E é por isso que essa reflexão em relação aos ODS, essa chamada à ação pelos ODS vai ser fundamental nesse processo de reconstrução. Mas eu não quero deixar vocês com palavras de preocupação, quero que vocês vejam isso como oportunidade, sejam esses agentes de ação na ponta, esses agentes transformadores para o mundo melhor que todos nós queremos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, parabéns a todos pela organização e seguimos todos juntos. E Eva, para você. Muito obrigada, Haroldo, por toda essa exposição. Giane, obrigada aqui por chamada. Realmente incentivo todo mundo a participar nos lives semanais. Toda semana vai ter uma outra temática nova, aprofundando o entendimento sobre ODS, sobre a pandemia, sobre outras temáticas. É um jeito da gente também oferecer algumas informações mais atualizadas. Então, participam, chamam os demais participantes do curso que, porventura, não conseguiram acompanhar o nosso live agora. Conseguimos alcançar aqui pela relatoria 1.000 pessoas, né? Mas temos outras 3.500, de acordo com o que a Giane nos falou, que estão inscritas no curso. Então, vamos também mobilizar os nossos vizinhos e colegas que também se inscreveram para acompanhar os lives, porque é o jeito de ter umas informações mais recentes. E agradeço também o Guilherme por conduzir o nosso chat aqui, perguntas e respostas. Vamos registrar o que mais que sobrou ali na lista de perguntas, né, Guilherme, para ver como que a gente conseguiria... Registrar também um abraço ao Francisco como representante da futura geração, filho do Guilherme. Francisco, com certeza. Obrigado. Francisco, que é filho do Guilherme, né, que provavelmente também já está com 3 meses quase, né? Ainda não. O webinar aqui. E a gente brinca, ele nasceu programado já para ter os ODS dentro dele. Muito bem. Gente, muito obrigada e bom final da semana para vocês. Final da semana de relaxamento, de saúde, de descanso. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.